Bom, na primeira palestra nós falamos aonde nós estávamos explorando a ideia de você deve fazer missão onde é que você está. E o problema dessa frase é que as pessoas cristãs elas estão alocadas no mapa em uma determinada área mais específica e não estão alocadas em outros locais onde as pessoas precisam realmente ouvir do Evangelho. Então é preciso haver uma deslocação aí, tá? Agora a gente vai falar sobre desafios na missão e o poder de Deus, tá? Antes da gente continuar, eu sei que nós oramos, mas como você está? Vamos pedir ao nosso Pai para estar conosco também. Pai querido, nesse momento a gente vai continuar falando sobre esses desafios, coisas que ocorrem, coisas que acontecem, e nos ajude a entendermos, mas dá-nos a concentração, dá-nos o entendimento. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já vimos que existem muitos desafios. Paulo já falou sobre isso. Aflição, prisão, chicoteada e coisas do tipo. Mas, no nosso contexto, quais são os desafios para se fazer missão? E eu vou estar compartilhando com você, eu fiz uma lista de quase 20, mas eu não vou passar pelos 20, tá bom? E a gente vai conversando, é uma interação, vai ser prático, e a gente quer deixar alguns momentos para as perguntas, tá bom? Quando você lida com problemas, o que é que você faz? Quando você está com uma situação difícil, o que é que você faz? Ora que melhora, chora que melhora, ó, parece, hein? Hã? Foca no quê? Foca no problema? Na solução do problema, tenta encontrar a solução do problema. O que mais? Busca ajuda. Louva. Ora. Ok. Eu tenho uma tática muito legal. Eu faço isso aí tudo, tá bom? Eu choro, oro, foco no problema, mas tem algo que eu gosto muito. É ver como que esse problema foi resolvido na vida de outras pessoas. Ok? Tem um poder tremendo isso. Desde quando eu queria trabalhar fora, eu comecei a escutar histórias de como que isso poderia ocorrer. E aí isso foi me levado a ler livros, a assistir documentários, a escutar histórias. Falou que tinha missão, eu estava lá no meio. Falou que ia ter missionário falando de uma coisa, estava lá no meio. Por quê? Eu queria ouvir. Até que chegou um momento que eu falei, chega, não quero mais escutar sobre isso, já escutei demais, agora eu tenho que ir. Né? E aí foi. Chega no momento que eu falo, não, eu já sei tudo, já sei isso, já sei, pronto, chega de informação, eu preciso ir. Né? E eu cheguei nesse ponto aí, lá. Então, um livro muito bom para vocês lerem, muito curtinho, tem várias histórias de missionários, Heróis da Fé. Não é da Igreja Adventista, mas é um bom material também, muito legal. E por que eu gosto desse livrinho? É porque é muito resumido. Tem história de missionários que talvez você nunca ouviu falar. Por exemplo, esse homem aqui, David Brenner. Quem conhece esse homem? Uma pessoa. Esse homem... duas, talvez? Uma, duas. Beleza. Esse homem, ele foi o que inspirou William Carey. Quem conhece William Carey? Guilherme Carey. Ixi, rapaz. A Ellen White ela comenta que às vezes a gente perde muito tempo lendo sobre biografias de homens da vida secular e a gente deveria se focar mais no conhecimento da vida desses grandes homens que levaram missão para outros locais, para inspirar a gente. Olha só, esse homem, David Brenner, quando ele era ainda jovem, com 19 anos de idade, ele tomou a decisão de trabalhar para Deus, de entregar a vida dele para Deus, sabe aonde? Entre os índios americanos, norte-americanos. E pensa nisso, ele não falava a língua. Ele queria que os índios conhecessem a Jesus e fossem para o céu. E olha o que ele falou. Aqui eu estou. Envie-me. Envie-me até os confins da terra. Envie-me para o áspero, o selvagem perdido no deserto. Envie-me de tudo que é chamado de conforto na terra. Envie-me até a própria morte, se for apenas a seu serviço e para promover o seu reino. Esse homem, ele sofria de depressão,
sofria de ansiedade e sofria ainda de outros problemas físicos. Ele escreveu um diário, e o diário dele foi reproduzido depois por Jonathan Edwards, que inspirou a vida de outros grandes homens e nomes da missão. Esse rapaz, ele morreu novo, acho que de tuberculose. E o que ele fazia? Ele saía no cavalinho dele, a bíbliazinha na mão, e ele ia tentar encontrar os índios e se comunicar com eles. Certa noite, ele tinha parado no meio do caminho, encontrou um local e disse: é aqui que eu vou dormir, passar a noite. Fez a fogueirinha dele. Isso é no ano de 1700. Ele nasceu em 1718, e mais alguns anos depois, mas por volta dessa época aqui. Não havia tecnologia. Ele parou ali, é aqui que eu vou passar a noite. Fez a fogueirinha dele e começou a clamar a Deus. Algo que fica presente na vida desses homens todos era o espírito de oração que eles tinham. Homens que passavam horas em oração. Homens que falavam: eu entrei na mata de uma forma, eu entrei na floresta de uma forma e saí de lá convertido. Homens que iam para dentro do quarto e oravam mesmo, e a família ouvia: essa pessoa está orando agora. Homens que conversavam com Deus e sabiam em quem eles tinham crido. Homens de poder. E esse homem, ele se ajoelhou e ele começou a orar. E os índios estavam espionando ele e foram ali para saber quem era aquele homem branco que estava ali. Estavam prontos para matá-lo. Mas à medida com que ele estava orando, os índios não tiveram coragem de matá-lo, porque ele orava com tanta força, com tanto poder, que eles falaram: não tem como matar esse homem não. Ficaram impressionados, nunca tinham visto um homem branco orando ajoelhado, falando com Deus. Ele entregou a vida dele por conta do evangelho. Passava noites em claro, sereno, sol, e desafios para aprender a língua, comunicar, tradução, isso, aquilo, outro. Mas olha qual que era o ideal dele: aqui eu estou, envia-me até os confins da terra, para o áspero, o selvagem perdido no deserto. Envia-me do quê? De tudo que é chamado conforto. Envia-me até a própria morte, se for apenas a seu serviço e para promover o seu reino. Olha só, todo o meu desejo era a conversão dos pagãos. Eu não me importava onde ou como eu vivia, ou quais dificuldades eu passava, para que pudesse apenas ganhar almas para Cristo. Eu declaro, agora que estou morrendo, não teria passado minha vida de outra forma, por nada no mundo. Isso ele declarou quando estava no leito da morte, menos de 27 anos de idade. A noiva também, ali, os dois também morreram, né? Não chegaram nem a se casar. Eu não teria passado minha vida de outra forma por nada no mundo. O que leva Paulo a declarar: eu não me envergonho do evangelho? O que leva um homem como esse a dizer: eu não trocaria a minha vida por nada? Eu não trocaria a minha morte por nada. Eu não viveria de outra forma. É algo muito mais profundo do que apenas levantar as mãos, né? Do que dizer: eu sou cristão e eu amo a Jesus. É algo mais profundo. É algo mais profundo. Agora, isso significa que eu tenho que buscar passar dificuldades para dizer que eu estou servindo a Jesus? Não. Lembre-se que Abraão era um homem muito rico, Jó também era um homem muito rico. Lembre-se que Davi era rei, Salomão era rei, né? Deus ele deu para Adão o jardim inteiro e falou: você é o comandante aqui. A terra toda pertence a você, né? Agora, o que você está disposto a fazer por causa do evangelho? O que eu, Péricles, estou disposto a fazer por causa do evangelho? Às vezes eu me pergunto, e eu tenho voltado a me perguntar isso cada vez mais, conversado com a minha esposa, com meus filhos, as possibilidades. Ela não gosta muito de conversar sobre isso, né? As possibilidades. Eu li um livro uma vez que falava como preparar sua esposa para ser viúva, né? Ela não gostou, ela não gostou, ela não gostou. Mas tudo bem. Mas a realidade é a realidade. A gente não tem como mudar. Eu pego o avião aqui, eu não sei se ele vai cair. Esse é o ponto.
eu pego um carro aqui e vou para São Paulo. Eu não sei se eu vou chegar lá. Esse é um ponto. Mas às vezes a gente tende a negligenciar ou não pensa na realidade. E a realidade eu me digo que eu sou cristão apenas por boca ou porque realmente eu sou cristão. E algo difícil é que a gente não tem como saber às vezes direito. Até que a gente é exposto àquilo que prova a gente. Entendeu? Como que eu tenho crescido na minha família, como que eu tenho tratado e assim por diante. Mas aí, algo que eu percebo na história desses grandes homens é que tudo começou com o que Deus fez por eles e o sentimento que eles tinham em relação às pessoas que precisavam ser salvas. Primeiro, a gratidão pelo que Deus havia feito na vida deles. Segundo, ok, eu sou grato por isso, eu sou responsável pelos outros também. Eu preciso ajudá-los. Mas vamos lá. 3 regras para o campo missionário. 3 regras para o campo missionário. Vamos lá. Quais regras que vocês pensam que são efetivas para o campo missionário? Alguém quer dar uma primeira dica aí? Coragem, querer, abnegação, determinação, comunhão. Muito bem. Tudo isso é importante. Tudo é importante. Mas eu quero que vocês foquem em algo. Amor, decisão. Mas tudo isso você precisa em qualquer parte, né? E o que eu vou falar também, você precisa em qualquer parte. Mas no campo missionário, isso aqui é fundamental. Adaptabilidade, adaptabilidade e adaptabilidade. Ok? O meu amigo, grande amigo, disse, uma regrinha, o previsto é o imprevisto. Quantos aqui tiveram dificuldade para chegar aqui no DYC? No meio do caminho? Carro quebrou? Não sei. O filho ficou doente? Alguém ficou tonto? Não sei, deu problema no dinheiro, cartão. O meu carro, eu tinha viajado 220 quilômetros, o aeroporto fica a quase 500 quilômetros da minha casa. Eu andei 220 quilômetros com o carro, deixei para sair na madrugada, por exemplo, eu ia sair na terça-feira, então saí na madrugada da terça-feira, viajando essa quilometragem toda porque minha esposa estava doente, e aí eu queria deixá-la lá o máximo, ficar com ela o máximo possível antes de sair. E aí andei 220 quilômetros, o carro, quebrou. Eu parei, pensei, bom, eu não fumo para poder fumar e liberar um pouco de dopamina no corpo, ali ficar descansado. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me ajudar, em nome de Jesus. Né? Liguei para a seguradora, veio, trouxe o guincho, levou meu carro de volta. Aí a pergunta agora, como é que eu vou agora os outros 220 quilômetros, 200 e poucos quilômetros que falta? Preciso de um táxi, mas não tem táxi aqui. Aí a moça da seguradora falou, olha, a gente vai estar enviando um carro, esse carro vai levar você até a cidade mais próxima, lá você vai pegar um trem e do trem você vai para o aeroporto. Quase que eu caí nessa. Mas eu falei, não, deixa eu só conferir o horário dos trens. Aí eu liguei para minha esposa, também não tinha internet, né? Mas eu tinha um WhatsApp. Liguei para ela, amor, confere aí para mim, por favor, qual o horário do trem que sai de Marrakech que vai para Casablanca. Ela olhou, e como uma boa secretária, às vezes ela confunde, tá? Ela confunde ser secretária com a chefe, né? Mas aí ela olhou lá e falou, amor, ó, sai tal horário e tal horário. Eu falei, tal horário é bom para mim. Ela falou, não, você vai perder o voo. Eu falei, eu vou perder o voo. Vai perder o voo. Se você pegar esse horário aqui, vai perder o voo. Você tem que pegar esse horário. Eu falei, uau. Agora a dona da seguradora falou que não tinha como levar a gente até no aeroporto de táxi. Não tinha como. E isso é algo comum na cultura. Eles falam não, mas às vezes tem um sim por trás dos não, tá bom? E aí, beleza, chegou o camarada lá, aí o meu amigo chegou, conversou com ele, tal, explicou a situação, e eles são muito, assim, eles ouvem a história, né? E ligou de volta para a mulher da seguradora, trabalhava na mesma companhia, e aceitaram levar a gente para o aeroporto. E nós chegamos em paz. Mas são os desafios. O que seria da minha vida se eu não tivesse aprendido isso aqui, ó? Adaptabilidade, adaptabilidade, adaptabilidade. São 3 coisas importantes para o campo. Adaptabilidade, adaptabilidade e adaptabilidade. Por que isso é importante? Você vai lidar com opinião diferente, você vai lidar com comida diferente, enfim. Tá, desculpa, antes de falar. Primeiro grupo de desafios no campo missionário. Eu tenho 3 grupos.
Primeiro grupo, língua. Língua. Imagina, eu cheguei no Marrocos e não sabia nem comprar um pão. Não sabia nem comprar uma água. Como é que eu vou viver? Eu não sabia se falava inglês. Francês eu não falo, né? Não sabia nem que sinal com a mão que eu poderia fazer, porque poderia ser ofensivo ou não, né? Por exemplo, a gente brinca com criancinha. Ah, me dá seu nariz. E faz. E pega o nariz. Ah, seu nariz aqui. A gente faz isso, não faz? Quem já fez isso? Brincou? Ok. Eu fui fazer isso na casa de uma família amiga minha. Todo mundo ficou assim, ó. Eu nem pedi para poder saber o significado. Mas é algo feio. Segundo, língua. É dificultoso para se aprender? É. Mas é possível? É possível, né? Graças a Deus, precisa do método correto. Precisa da dedicação, né? É possível. Eu creio que qualquer pessoa pode aprender língua. Eu fui para o Marrocos, eu não sabia comprar um pão, não sabia. Agora, graças a Deus, já consigo comprar o pão e consigo vender livro também, né, na comportagem. Então, a gente aprende, desenvolve, mas é uma barreira. Principalmente quando você quer fazer aquela piadinha que faz sentido no português e você se embanana tudo lá para poder fazer na outra língua e ninguém ri, você acaba... Ah, tá, estraguei tudo. Não tem como. Você tem que aprender a falar como criança novamente. Frases curtas, sem pensamentos profundos. E tá certo. Eu passei quase 4 anos da minha vida só falando frases curtas, sem pensamento profundo. E esquece a pontuação, só preciso de ponto final. Não existe vírgula nas minhas frases. Só existe o ponto final e ponto, entendeu? Por quê? É um desafio. Mas o que seria de mim se não houvesse adaptabilidade? Adaptabilidade e adaptabilidade. E quando o outro olha para você e fala que você está fazendo algo errado, porque você está agindo de uma forma totalmente correta na sua cultura, mas na cultura do outro é errado. Vai eu lá, na primeira semana, comer cuscuz, né, com os meus amigos marroquinos lá, eu não como carne, e aí eles tinham lá um prato grande de cuscuz, eles fazem uma pilha, colocam a carne no meio, e aí coloca os vegetais, 7 tipos de vegetais ao redor do prato, né, cozido, gostoso. E eu não como carne, falei, bom, vou pegar um pouco desse vegetal aqui, né? Eu e minha esposa, a gente gosta de batata e outras coisas também, né? E aí tá eu lá, comendo e tal, acabou a batata aqui, tem mais batata ali. Aí eu fui pegando a batatinha, fui pegando e tal. Aí o camarada deu para mim assim... Depois, no canto, um amigo falou, rapaz, o que você está fazendo? Eu estou comendo. Eu falei, não, você está doido, rapaz. Você não pode ficar comendo a comida que está na frente do outro, não. Que coisa, né? Piadinha interna de lá, tá bom? Vou contar uma piadinha interna de lá. Diz que estava o imã é o líder religioso da mesquita, né? E é alguém que convida as pessoas para orar e tal, lê o Corão, conduz toda a religião. E aí eles estavam comendo, né, com cuscuz, e cuscuz, toda sexta-feira eles comem cuscuz no Marrocos. E é sempre a comunidade, você não come cuscuz sozinho, eles comem com a comunidade ou outra pessoa e tal. Beleza, comendo ali. Aí todo mundo comendo um pouquinho. Aí o imã percebeu onde que estava a carne. A carne estava um pouco mais caída para o lado do outro, né? Eu não posso pegar porque está caída do lado do outro. Aí o imã chegou e falou, bom, deixa eu te contar uma história. Falando para os fiéis, né? E aí os fiéis falaram, ok, pode contar. E ele falou, quando Deus criou o mundo redondo e virou o prato de cuscuz, né? Para o lado da carne ficar para o lado dele. Deus, ele criou o mundo redondo e perfeito. E nós hoje vivemos aqui. Aí o fiel olhou para ele e falou, mas eu dou graças a Deus que você não é Deus, né? E desvirou o prato. Eu estou contando isso porque, para você saber que na cultura eles também brincam. Às vezes a gente olha para o islamismo e tal e vê como algo assim, fechado e tal. O povo tem um senso de humor deles. Vou te contar outra coisa também. E aí o povo entra na mesquita para poder orar. E quando eles entram na mesquita para poder orar, eles não entram de sapato e tênis assim. Eles deixam tudo na entrada. Meu amigo falou, eu não deixo. Eu falei, mas por que você não deixa?
Porque vem outro depois da oração, porque eles oram de madrugada também, né? E tá tudo escuro. Vem outro depois da oração, coloca o pé no meu sapato e sai fora. O outro falou: tem gente que vem na oração só para poder olhar o sapato qual que é melhor e depois levar embora. Desse jeito. Eles brincam com isso também. Existe isso na cultura. E a gente vai começando a perceber, né? E assim por diante. É por isso que é importante conhecer a língua, para você entrar um pouco dentro da cultura e brincar com eles também, tá? Conhecimento da cultura, dei uma abordada aqui já, a comida. Eu estava trabalhando na Serra do Cipó. Quantos aqui conhecem a Serra do Cipó? Maravilha, né? Quem já foi lá? Beleza, eu trabalhei lá 1 ano e 7 meses com a minha esposa. E antes disso eu estudei no Widewood. Então, o que que tem lá? Comida saudável, comida vegana, né? Plant-based diet. Não vou falar vegana porque isso traz uma ideologia. Mas, ou seja, tudo certinho, tudo bonitinho, sem óleo ali e tal. Legal. Aí vai eu para o Marrocos. Médico missionário, né? Médico missionário e tal. Cheguei lá. Tem óleo isso aqui. Ou tem isso, tem isso. O que eu vou fazer na minha vida e tal. Mas aí com o tempo você vai vendo. Ok, peraí, o que que é, o que que não é, o que que tem para adaptar, o que tem que adaptar. Adaptabilidade, adaptabilidade, adaptabilidade. Hoje meus amigos já cozinham também o cuscuz, o tagine. Todo final de semana meu vizinho ele cozinha um cuscuz para nós sem carne. E carne para eles é algo de status. Uma vez eu disse para um amigo meu: eu cozinho um tagine. Tagine, que vocês quiserem ver a panelinha que tem lá no stand nosso lá, eu cozinho um tagine. Ele me falou: como que você faz o seu tagine? Eu coloco batata, coloco cebola, coloco isso, coloco aquilo outro e tal, fecho e deixo para cozinhar. Aí ele falou: mas espera aí, cadê a carne? Eu falei: não coloco carne. Aí ele falou: então isso não é tagine. Né? Cheguei no restaurante e pedi para eles fazerem um tagine para mim sem carne. Ou seja, o que você faria? Tiraria a carne e só cozinharia os vegetais com tempero. Ele falou: não tem como fazer isso. Como é que eu faço isso? Entendeu? A visão de mundo. Eu só conheço isso. Como que existe algo diferente disso? Antes de sair para a Bolívia, eu pensava que o mundo inteiro comia feijão com arroz. Né? Mas são choques que a gente vai obtendo quando a gente vai para o campo missionário. E como que você vai descobrindo isso? Vem um palestrante lá e fala isso para vocês. Ou você vai para outro canto, né? Eu pensava: não tem como viver sem feijão e arroz. Hoje lá em casa a gente quase já nem cozinha feijão e arroz. Como pode? Né? Desse jeito. E às vezes você não encontra o feijão que você quer. Né? Ou às vezes é muito caro. Eu prefiro ficar com dinheiro no bolso do que comprar um feijão caro, né? Mas aí que vai. Papéis legais. Opa, eu tenho que me manter no país. Como é que eu faço para poder me manter no país? Eu tenho que sair a cada 3 meses? O meu visto me permite ficar no país ou não me permite ficar no país? No Marrocos você pode ficar 3 meses. E depois você tem que sair. Mas para onde que eu vou? Você pode pegar um voo super barato e ir para a Europa, né? Passar 2 dias ou 1 dia ali na Espanha e voltar para o Marrocos novamente. Só para poder causar um pouco aqui de... eu quero ir, tal. Eu cheguei no Marrocos, os primeiros 3 meses venceu, eu tive que sair. Adivinha quanto que eu paguei no voo para ir para a Espanha, para mim e para minha esposa, ida e volta? 50 euros. 50 euros. É claro, você não pode levar nada. Você quase não pode se levar no voo, né? Mas é algo assim... Tipo, é algo... Ok, como que eu posso resolver esse problema? Eu posso sair do país? Posso, então é isso aí que eu vou fazer. Não, você tem que criar... No meu caso, eu tive que criar uma empresa. Então, nós criamos uma empresa lá no país. Eu sou um lifestyle coaching. O que você trabalha? Lifestyle coaching. Você está mentindo, Péricles? Não estou mentindo. Eu sou um lifestyle coaching. Eu estudei para isso. A Serra do Cipó tem que me ajudar lá, uai. Né? O Widewood tem que me ajudar nisso. Né? Lifestyle coaching, né? É isso que eu faço com as pessoas. Eu dou conselho para melhorar a vida delas. E é para melhorar a vida delas. Né? Para viverem mais. E é para viver mais, eternamente. Né? É isso que eu quero. Métodos de trabalho. Certo dia a pessoa me perguntou: qual que é o seu método de trabalho? Eu estava lá no Widewood, lá nos Estados Unidos ainda, e eu falei: eu quero ir para a janela 1040. E ele me perguntou: qual que é o seu método de trabalho? Eu falei: método de trabalho? Como assim? Eu falei: pegar o evangelho e pronto.
Ele, interessante, né? Mas método de trabalho, o que eu quero dizer com isso? Isso vai muito com a sua rotina e com o seu método. Quando eu cheguei lá, essa questão já começou desde 2012, quando eu saí do UNASP e fui para a Bolívia. A grande pergunta, quem eu sou? Porque às vezes aqui no Brasil a gente tem um problema que é atrelar a nossa identidade àquilo que a gente faz. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Cara, isso é perigoso. Eu sou médico. Eu sou advogado. Eu sou isso. Isso é perigoso. Porque no dia que você não puder mais exercer isso, quem que você é? Isso é perigoso. Então, quando eu estava na Bolívia, já comecei a lidar. Quem eu sou? Eu estou aqui, eu vim estudar inglês, mas eu fiz teologia. Eu estou estudando. O que eu sou? As pessoas vinham me chamar de pastor, falando: não me chamam de pastor. Eu não sou pastor. Mas quando chega num país onde o ser pastor não tem funcionalidade nenhuma? Eu sou pastor do quê? Não tem igreja. Não tem nem membro. O que você é? Né? Então você precisa encontrar um método de trabalho e definir aquilo que você faz. Por isso que eu sou um grande... o irmão ele estava manifestando isso e tem razão. Você, para ir para o campo missionário, você não precisa fazer teologia. Ajuda? Ajuda, com certeza. Louvado seja Deus por isso. Amplia o nosso conhecimento. Mas existem algumas coisas que no campo missionário você precisa de outras capacidades. Eu fui para lá, não foi porque eu fiz teologia, foi porque eu fiz o curso Lifestyle Coaching. Eles estavam precisando de alguém para poder mexer com isso. E lá, para os meus amigos, eu me sinto super... Enquanto os meus amigos estavam com dificuldade para falar o que eles faziam lá, eu de boa, sou Lifestyle Coaching. E é isso. E não podem falar que eles são pastores? Não, eu sou lifestyle coach, não tenho problema nenhum com isso. Por isso que eu falo, se você tem uma profissão, se você tem algum trabalho que você faz bem e tal, que não sei o quê, quer trabalhar lá, é possível. É possível, não está fechado só para o grupo de teologia ou do que foi. Graças a Deus a igreja tem feito isso agora. Tem enviado mais pessoas, ok? A rotina diária pode ser um desafio tremendo. Quantos aqui pagam internet sem problema? Tipo assim, quem usa internet, eu pago uma conta de luz, uma conta de água, sabe aonde tem que pagar? Quantos aqui sabem aonde que tem que comprar, sei lá, botija de gás? Quem aqui sabe aonde que tem que abastecer? Agora imagina você chegar... Quem aqui sabe onde que imprime alguma coisa? Ok, legal. São coisas fáceis, certo? Coisas fáceis. Né? Quantos aqui sabem onde que tem um dentista? Ok. Agora, quantos aqui conhecem um mecânico bom, de confiança? Confia no mecânico. Ok, poucos, não? Mas quantos aqui sabem onde tem mecânico? Olha que legal. Você chega num país, você não sabe nada disso. Gera desespero ou não? A sua vida começa a mover num passo um pouco mais lento ou não começa a mover num pouco mais lenta? Agora você descobre onde você paga a conta de luz. Agora o problema é como que você paga a conta de luz? São desafios bobos, práticos, fáceis da gente resolver aqui. Mas lá gera muito estresse. Por isso que a gente tem que ter o quê? Adaptabilidade, adaptabilidade e adaptabilidade. Vamos lá. Finanças. Como que eu vou me manter? Qual que é o valor da moeda no país? Né? Quanto que eu preciso, mais ou menos, para poder ficar ali. Isso é muito importante. Eu vou pela fé e pela coragem. Faça um estudo primeiro. Descubra qual que é o salário mínimo, mais ou menos, ali. Quanto que custa um litro de leite, 1 quilo de banana, pão, sei lá. Converse com alguém que está lá. Converse comigo, tá bom? Ou com outra pessoa. Distância dos amigos e familiares. Isso aqui pega bastante. No meu caso, pegou mais depois dos 6, 7 meses. Ok? E 2021 também bateu pesado. Quando eu comecei a pensar nos meus pais, eu falei, bom, se eu for para o Brasil uma vez por ano, isso significa que de agora para frente, talvez eu verei os meus pais somente 20 vezes mais nos próximos 20 anos.
Isso te faz pensar alguma coisa? Isso significa que meus filhos não vão crescer do lado dos primos? São coisas, né? Isso pode atrapalhar. Desencorajamento é um outro grupo. Desencorajamento, depressão, sentimento de culpa, falta de energia, falta de uma mente positiva. Eu chegava, às vezes, dentro de um momento a passar do lado de alguém recolhendo lixo na lata de lixo e falar: essa pessoa é melhor do que eu. Como assim? Morando numa casa, tendo seu carro, melhor do que eu. Por quê? Para mim, ele sabia o que ele tinha que fazer. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Tem que pregar o evangelho. Mas no meio de tantas coisas que você tem que aprender como fazer e descobrir, você cai em depressão, ansiedade, né? Mas graças a Deus, Deus tirou isso daí. Isso aí passa também. E a gente pode se preparar e aliviar isso também. Sentimento de vítima. Aquela pessoa riu de mim como eu estou aprendendo a língua. Aquela pessoa não me tratou tão bem. Ela ganhou 2 dirhams em cima de mim, ganhou R$ 2 em cima de mim. Estou irritado, fui enganado, passado para trás. Não, adaptabilidade. Falta de unidade, desconfiança. Será que essa pessoa realmente está me tratando bem porque ela gosta de mim ou porque ela está interessada em alguma coisa em mim? Eu sei lá. Isso aí mata a gente, entendeu? Viver desconfiança. A gente pode resolver isso um pouco também. E terceiro grupo, e eu já vou acabando aqui, relacionamentos frágeis. Estar constantemente ocupado, vida espiritual fraca, não entender seu papel na sociedade e querer estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como assim? No ano de 2021 eu pensei que seria meu último ano lá, porque eu queria estar no Brasil, dentro de um pedaço de terra, no meu sítiozinho, eu não tenho ainda, mas eu queria comprar, com a minha família, calmo e tranquilo, esperando Jesus Cristo voltar. Porque as coisas estavam pegando fogo espiritualmente falando, profecia e tal. E eu falei, bom, mas eu acho também importante fazer missão nessa parte do mundo, não tem tanta gente trabalhando aqui. Como é que eu faço e tal, que não sei o quê? E aí orando, conversando com a esposa, e orando e lendo, fazendo pesquisas e tal, procurando ver como que Deus tinha trabalhado na minha vida, como que eu poderia usar essas experiências para a gente continuar e tal. E eu vi que realmente eu não podia estar com a cabeça no Marrocos e a cabeça no Brasil. Não tem como. E eu orei a Deus e Deus me deu a paz para eu continuar no Marrocos. E Deus sabe de todas as coisas. Esse plano pode se cumprir lá também. Mas aqui eu vou encerrando um pouquinho e eu quero abrir para perguntas. Ok? Quem tem perguntas aí e querem falar? Ok, amigo? Dentro do conceito aí da adaptabilidade, uma preocupação para mim como pai, você também é pai de 2 filhos, embora pequenos ainda, como você imagina o crescimento deles, como que a influência daquela sociedade tão contrária à nossa, o que você pensa do futuro, dentro do poder de Deus sim, mas como fazer como pai, sabendo que eu estou envolvido, escola, educação e tudo mais. Então, lá, graças a Deus, a gente pode fazer homeschooling também, mas se eu não pudesse fazer homeschooling, que é educar as crianças dentro de casa, eu e minha esposa, nós queremos fazer isso, lá é permitido a gente fazer isso. Eu penso que eu preciso ensinar aos meus filhos princípios desde cedo agora. Por que que ele faz o que ele faz? E não apenas falar para ele poder fazer. Meu filho, por que que você ora? Por que que Jesus, a gente fala que Jesus é o Filho de Deus? Por que que a gente fala desse negócio de salvação? Por que que o papai está aqui? Por que que a mamãe está aqui? Né? O que que a gente pode oferecer para os nossos amigos? Eles não são de todos ruins. Eu me sinto mais seguro lá do que aqui. Entendeu? As pessoas, elas oram 5 vezes por dia, vão na mesquita e oram. O meu medo é ele se apaixonar mais pela vida religiosa dos muçulmanos do que pelo dos cristãos. Esse é o meu medo que eu tenho. Fala, nossa, esses camaradas aqui parece que eles se doam mais para Deus do que os cristãos que eu conheço. Esse é o meu medo. Mas para isso, o que eu faço? Eu tenho que ser cristão dentro de casa. Eu tenho que ser um ótimo pai dentro de casa. Eu tenho meus erros, tenho minhas dificuldades, como todo mundo tem, né? Mas o que Deus, o Evangelho, tem feito na minha vida para que meus filhos se apaixonem pelo Deus que eu sirvo? Né? Hoje eu acho muito interessante quando meu filho vai lá na frente da nossa casa, lá a gente vai fazer o nosso culto em família, né? E fala, não papai, hoje eu que vou falar da historinha.
Tá bom, então ele vai e conduz a historinha. Vamos ficar em pé, vamos orar aqui e tal. Ele faz, eu acho isso muito, muito legal, muito bonito. Eu estou procurando levar o meu filho agora para onde quer que eu vou. Vou para o escritório, eu levo ele, ele tem 4 anos de idade. Fica brincando lá, dá mais trabalho para mim? Dá mais trabalho para mim. Eu vou dar estudo bíblico, eu levo ele comigo. Por quê? Eu quero que ele esteja comigo, crescendo nesse contexto. E um dia eu estava voltando 9h30 da noite de uma cidade, fica 100 quilômetros da minha casa. Ele virou para mim, estava no banco de trás, na cadeirinha dele. Ele falou, papai, você é meu amigo. Eu falei com ele, eu sou seu amigo, por que você está falando isso? Lembra que eu gosto de fazer perguntas, né? Por que você está falando isso? Não, porque você me leva para comer, me leva para sair, me leva com você. 4 aninhos. Eu quero que ele seja o meu amigo. Porque a gente conquista amigo para Jesus. O meu filho, ele está aprendendo a religião dentro de casa. Vai chegar um momento que ele vai ter que aprender a religião por ele mesmo. Só que eu quero que ele tenha uma imagem positiva de Deus. Não um Deus que não faz nada. Um Deus que tem disciplina, que tem as coisas corretas. E ele vai chegar no momento que ele vai entender o fato da disciplina. E eu quero que ele entenda que ele tem muito a oferecer. A gente tem muito a oferecer, porque o que Deus deu para nós é fantástico. A gente não encontra em religião nenhuma. É fantástico. Talvez quando... Sim, teve um momento em que eu estava temeroso, assim, para ir lidar com a polícia para renovar minha carta de sigilo. Aí eu orei a Deus, peço paz e vai. Por quê? A gente não pode permitir que o medo tome conta da nossa mente. Não pode, porque o medo bloqueia a gente. Não pode, tá bom? O medo, ele tem a função dele, te ajudar a tomar cuidado e tal, mas não deixa ele tomar conta de você, não. Porque geralmente o medo é baseado em coisas que ainda não aconteceram. Ok? E se elas não aconteceram, então não é realidade. Então deixa de lado um pouquinho. Tinha uma mãozinha aqui? A vida espiritual lá, né? Você não tem uma igreja. Ok, nós não temos uma igreja lá, a vida espiritual. É na sua casa. Na minha casa, hã? Tem mais alguns adventistas lá. Você pode ter uma noção de comunidade ali, mesmo essas crianças. Ó, quando nós chegamos, era só minha esposa e eu. Depois que a gente vai conhecendo, tem estudantes adventistas que vêm de outras partes da África, né, que vão estudar lá. Tem nada a ver com a igreja, no sentido de trabalhadores da igreja, né? Mas são adventistas. E depois nós entramos em contato com algumas pessoas que já haviam sido batizadas antes, né? Mas basicamente, no início, a culto era só eu, minha esposa e eu e minha esposa, né? Eu não tinha filho. Agora é com meus filhos. Não, aí a gente dá estudo bíblico numa cidadezinha a 100 quilômetros de lá. E a gente tem um grupo também de estudantes que vieram de outras partes da África, que todo sábado a gente se reúne de manhã e de tarde eu vou para essa outra cidade. Ok? Mais 2 perguntas aqui, a gente vai para lá, desculpa. Peraí. Eu queria fazer uma pergunta, é um pouco relacionado ao medo, né? Que a Duda falou, Uhum. mas quais são os riscos reais que existem, né? Porque todo mundo tem meio que um terror quando fala. Ok, medos reais, riscos reais. A Constituição do Marrocos diz que o proselitismo é proibido, você pode ir para a cadeia ou ser mandado embora do país. No entanto, é muito raro você escutar de estrangeiros que foram para a cadeia por conta disso. Por mais que a polícia também não vai falar, porque é direitos humanos, né? Mas geralmente eles mandam embora do país. Essa é algo. Deixa eu só aparecer. Tinha uma pessoa antes do senhor aqui que estava com a mão levantada? Um testemunho que eu corri um risco pregando o evangelho. A gente... Toda vez que você prega, você corre o risco, né? Graças a Deus o risco não bateu na minha cabeça. Mas eu me lembro quando, logo que eu cheguei lá, a gente estava se reunindo, algumas pessoas pararam de vir na reunião, porque alguém tinha ligado para eles e falaram que ia ligar para a polícia, porque a gente estava se reunindo. Ok? Uhum. Ok. Aham. Ok, como que a gente começa um estudo bíblico lá no Marrocos? O estudo bíblico ele já ocorre de forma diferente. Aqui o que é que você faz? Você tem sequências, né?
Esquece isso, esquece, né? Às vezes o professor não chega na aula da universidade e só avisa depois, no outro dia que ele não foi, entendeu? Esquece sequência. E às vezes a pessoa, você marca com ela, ela não vem, entendeu? Então, o que acontece? A gente faz a amizade com ela. Você lança uma isca. Se a pessoa está interessada em saber mais, ela te pergunta alguma coisa. Se ela não está interessada, ela vai ser fria, não vai falar nada, e você já entendeu. A pessoa naquele momento não está preparada para algo espiritual. Algo que eu percebo, e acho que funcionava no tempo de Cristo também, é a nossa intencionalidade, que eu vou estar abordando na palestra de domingo. A intencionalidade. Quando a gente ora a Deus, pede a Deus para que Ele nos ajude a sermos intencionais em tudo aquilo que a gente faz, um estudo bíblico pode ocorrer numa conversa que você tem com a pessoa que você nem esperava. Né? Tá bom? Eu acho que o nosso tempo já acabou aqui, né? Completamente. Tem mais 5 minutos? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu estava com o carro quebrado de Marrakech, meu carro quebra, né? De Marrakech para Agadir. E aí tal, o guincho veio, e meu filho ama isso, meu filho ama andar de guincho, né? Ele fala, pô, a gente pode ir em cima? Eu falei, vamos lá, pediu pro motorista, a gente vai em cima, né? Para ele é tudo aventura. E aí, beleza, fomos lá, e estamos lá. E eu passei 3 horas do lado de um rapaz, do motorista, conversei sobre futebol, conversei sobre muitas coisas. Cheguei em Agadir, tivemos uma conversa muito boa. Cheguei em Agadir, na minha cidade, colocou o carro lá, fui para casa, tomei um banho, coloquei as crianças para dormir, junto com a Milene. Quando eu fui colocar a cabeça no travesseiro, me veio o pensamento. Você passou 3 horas do lado de um camarada que não conhece Jesus e você não falou de Jesus para esse camarada? Aonde é que eu estive? Eu estive nos negócios, eu estive na cultura, eu estive nisso, eu estive naquilo outro e tal, e não falei de Jesus. Aquilo me fez pensar que mesmo nós trabalhando assim como missionário e tal, pode ser que a gente lance fora muitas oportunidades boas. Tudo bem, eu vou ficar me martirizando por isso? Não. Aconteceu, tudo bem, vamos fazer diferente na próxima. Vamos fazer diferente na próxima. E aí eu me lembro que uma vez eu fui lavar o carro, fui no lava-jato lá e tal, e aí coloquei meu carro para poder lavar. Fiquei lendo algumas coisas e orando, né? Senhor, me ajuda a ser intencional naquilo que eu faço e tal. E o camarada lavou o primeiro carro, eu percebi que o dono do carro brigou com ele, porque alguma coisa não estava limpa e tal. E o camarada ficou meio irritado lá, mas foi embora, tudo bem. E ele lavou meu carro, começou a lavar o carro. E aí no final eu falei com ele, obrigado pelo serviço que você fez, muito obrigado. Né? Shukran ala khidma diyalik. Muito obrigado pelo serviço que você fez. Você sabia que o serviço que você fez me faz lembrar de Deus? Hã? O serviço que você acabou de fazer me fez lembrar de Deus. Como assim? Você limpou o meu carro, você tirou toda a sujeira, tirou tudo, limpou por dentro e por fora. Deus ele também está querendo limpar a gente, por dentro e por fora, só que a sujeira que ele quer tirar é outra. Não é física e não sai com água. Sai só com o poder de Deus. O camarada olhou para mim assim, quase emocionado. E emocionado, na verdade, falou, olha, muita gente não reconhece o que a gente faz e tal, que não sei o quê. Falei, não, mas o trabalho que você fez me faz pensar no que Deus faz com a gente. Da onde que veio essa ideia? Do livro Parábolas de Jesus. O que Jesus Cristo fazia? Encontrava aspectos da cultura, aspectos do dia a dia e colocava ali para que as pessoas pudessem tirar uma lição espiritual. Esse é um estudo bíblico, porque ali você colocou uma semente. Agora, o que vai me garantir se eu vou retornar ao estudo bíblico com aquela pessoa? As oportunidades da vida que me colocarem com ela e se eu tiver oportunidade na minha intencionalidade, na intencionalidade dela, ok. Mas lembra que o nosso papel é semear. Nem todo mundo que escutava a voz de Jesus voltava para poder conversar com ele. Muitos escutavam ele apenas uma vez. É muito importante termos a nossa intencionalidade em tudo que nós fazemos. Vamos lá, mais últimas 2 perguntas. Alguém?
Uhum. 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 Graças a Deus não tenho filha, né? Tenho filho. É uma situação. Tudo, tudo pode acontecer, mas é aquilo que eu falo. Vamos trabalhar na base, enquanto são criancinhas, né? Por que a gente faz o que faz? Quais são as oportunidades? Eu conheço um monte de gente aí que vive o que eles chamam de verdadeira educação, né? É um negócio assim, bem interessante. Eu entrei em contato em 2015 com isso. Eu acredito nisso. E lá, eles não namoram assim, igual aqui no Brasil. A cultura é uma bênção lá com isso. Por um lado, né? Por outro lado, você conheceu uma semana, você já está casado, né? Eu tenho um amigo que apareceu alguém batendo na porta da casa do pai dele lá. Ei, ei! Ok, veio. Você conhece alguém que tem uma filha para poder dar essa filha em casamento para o meu sobrinho? Não, não conheço ninguém não. Aí ele viu a filha dele passando, né? Tchuc, 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 tchuc. E essa moça aí, de quem que é? Não, é minha filha. Oh, você não daria essa filha sua para casar com meu sobrinho, não? Ah, não sei, conversa com ela aí, se ela quiser. Aí, tá bom, vou trazer meu sobrinho. Aí trouxe o sobrinho. Tá, entraram em acordo. Ah, você não vai me bater? Ah, tá, ok, você não vai me bater, você vai deixar eu sair com as minhas amigas. Você vai deixar eu sair com as minhas amigas? Você quer que eu continue o estudo? Não, não quero que você continue o estudo. Ok, não vou continuar o estudo. Ah, você tem que ficar dentro de casa, você tem que cozinhar isso, tal, 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 tal. E se a gente se separar? Não, se separar tem que pagar tanto. E o que você vai dar em dote para mim? Ah, vai dar isso e tal. Entraram em acordo, fizeram as condições. Uma semana depois estavam casados. Comportando, eu encontrei um camarada que falou que casou em um mês. Né? Então, a noção, eles não, é outra noção, né? De casamento. E querendo ou não, por mais que nós estamos crescendo no Marrocos, meus filhos estejam crescendo no Marrocos, mas ainda eles vivem dentro de uma casa de brasileiros, né? Então você não tem como absorver 100% a cultura do local, né? Você é sempre um estrangeiro ali. Depois, nas futuras gerações, talvez, né? Mas é algo para se preocupar, porque a maior parte dos missionários, eles deixam o campo depois de 10 anos, porque os filhos já começam a crescer, e é uma preocupação, né? De educação válida até, né? Foi perguntado sobre medo e sobre riscos reais. Eu acho que é construído na nossa mente que janela 1040. Ah, tem cristão ali, vamos matar ele. Isso. Isso. Uai, quando eu cheguei lá, eu pensava, ai, terrorista, não sei o que e tal, né? Mas aí quando você vai ver a realidade da coisa, eu vou no banco, não tem porta giratória, é uma porta normal, você entra e tal, e o camarada não tá usando arma, nem cacetete, tá só sentado lá, abrindo a porta, fechando e tal. Tranquilo, entendeu? Existem problemas. Mas é isso daí, às vezes, existe um negócio que a gente, na psicologia, que chamam de pensamentos distorcidos, né? E um dos pensamentos distorcidos é aquele que você você generaliza, mas é aquele que você amplia o problema, que a gente fala, a tempestade em copo d'água, né? Você olha para um problema e você, uau, é um problema imenso e tal. Mas a exposição, Ellen White comenta que a exposição faz com que se crie um tipo de relacionamento positivo, né? Por isso que às vezes é um perigo também, aqui no Brasil, nós somos expostos a tanta coisa que aquilo que era absurdamente errado antes, para nós já não é tão assim mais, entendeu? Por conta da exposição. E a questão também do campo missionário também. Quando você vai, passa 2 semanas ou um mês e tal, você acaba conhecendo melhor. E depois você pode tomar uma decisão mais segura. Vamos ficar em pé e vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o seu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por esse congresso maravilhoso. Quem um dia imaginaria que haveria um movimento assim de jovens
pensando na vida espiritual, pensando na missão, pensando em como entregar o coração para Ti. Meu Deus, eu oro para que essas pessoas, meu Pai, sejam convencidas de que elas precisam pregar o Evangelho aonde quer que elas estejam e que elas podem também se mudar para estar em outro lugar também e ali pregar o Evangelho. Meu Pai, nós sabemos que Cristo está voltando, mas ainda existe pregação para ser feita. Ainda está de dia. Nos ajude a trabalhar enquanto é dia. E eu sei que o Senhor tem segurado os ventos para que essa obra possa avançar. Por favor, nos convença disso. Em nome de Jesus, amém.